Oi, Cris, eu vou só colocar aqui o, como é que diz? Fixar aqui o tópico pro pessoal. Oi, Cris. Oi, gente, vão entrando. Onde é que vocês são? Ê! Ei, Fala, meu povo! Fala, meu fala, meu povo! povo! Calma que aqui a gente Ai, vai meu Deus. dimensionar bem, porque somos dois. Eu vou tentar colocar aqui o tópico, ver se eu consigo fixar aqui. Tá. Cadê aquele Acho que filtro fixou. iluminadão? Ah, isso é maneiro. Aqui, né? Dá uma iluminada. Na Tem esse quarentena, negócio de minha filha, colocar só filtro filtro iluminado? salva. Ah, então, É. então Só peraí, eu filtro vou colocar salva. o. E aí, acho que melhorou, né? A gente tem alguma coisa na cabeça. Ih, é você só. Baixa aí pra gente ver o que Deixa tá eu ver escrito. aqui. Ah, esse aqui que é o iluminadão. Ah, depois eu quero esse filtro, porque olha, ficaram lindos, maravilhosos, gente. Transforma a vida. Com certeza, com certeza. Cris e Panda, primeiro eu quero agradecer, sim, do fundo do meu coração, o convite que vocês aceitaram, né, que eu fiz. E aí, Óbvio, deixa eu né? dizer mais ou menos para você. Fale. Nada, eu só falei óbvio, né? É. Que a gente ia aceitar. Deixa- Você imaginou que a Ah, gente não ia obrigada. aceitar em algum momento? Não, mas eu achei que vocês pudessem estar atolados de produção de conteúdo, pudessem estar assim, A gente né? arruma Atolados de tempo. coisa. O A que gente que passou arruma pela tempo. minha. Obrigado, obrigado, obrigada. O que passou pela minha cabeça, né? Vocês são pessoas extremamente inteligentes, estão na minha lista das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas vocês dois, os dois individualmente têm essa característica, e quando juntam os dois, isso é top. Vocês dois têm uma capacidade de, como é que eu poderia colocar assim? Vocês têm uma visão sistêmica, vocês têm um olhar sistêmico e uma visão sistêmica de ler a realidade que é única de vocês, né? Vocês têm essa capacidade de ver as coisas com elementos soltos, que eu, pessoa normal, só vejo elemento solto, e vocês conseguem ver eles dentro de engrenagens e essas engrenagens se movendo, né? É mais ou menos a ideia que passa na minha cabeça, acho que os neurônios de vocês ficam assim, né? Um tocando no outro, como se fosse o Tony Stark, que fica ali mexendo no Jarvis e fica jogando para lá e para cá. Vocês são mais ou menos assim. E aí, quando começou essa história da pandemia, eu disse, cara, que vontade de conversar com a Cris e o Panda para saber o que eles estão vendo disso tudo e como é que eles já estão teorizando o futuro pós. O futuro, claro, né, da cultura pop, narrativa, etc., pós-pandemia. E é isso que eu queria conversar com vocês, ouvir vocês, na verdade, né? E aí? Tá. Mas é tipo, no geral, a gente fala a nossa visão O e. Não, que antes de mais vocês. nada, Ah, eu Hum, gostaria de agradecer o elogio, o obrigada. convite e dizer que agora você inseriu na minha cabeça uma vontade gigantesca. Sabe aqueles testes neurológicos que você vê no computador em qual área do cérebro está agindo? Eu quero ver, eu queria muito ver eu assistindo uma série, tipo Pra ver o que Westworld, ativa. e ver aonde que tá ativo nas paradas. que Também. legal! Gente, Ia isso ser daria uma pesquisa incrível. top. É, Isso daria uma Olha pesquisa top. só. Onde é que as teorias acontecem? Eu queria muito saber, cara, qual é a parte do cérebro também que ativa, porque a nossa cabeça fica meio confusa vendo as coisas na realmente. verdade é tudo um treino, né? Assim, a gente gosta muito de pensar, a gente já faz muito tempo isso, né? Antes mesmo de estar junto. E eu sempre me coloquei eu sou muito estratégico no meu Ah, ponto de vista, lidando com pessoas, lidando com sim. situações. Então, assim, quando eu tô vendo uma série, eu me coloco naquela situação. Uhum, Primeiro pensamento, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na realidade, né, ou como a cultura pop vai lidar, a gente se coloca naquela situação. Muitas vezes a gente até fica aqui discutindo em casa sobre alguns pontos, porque existem comentários tipo, ah, como assim a Netflix cancelou aquilo? Quem a Netflix pensa que é para cancelar esse tipo de coisa? E aí a uhum, gente se coloca na posição da Netflix, tipo, tá, o que a Netflix está passando nesse momento? Como ela pensa? Ela é uma empresa, ela precisa uhum. lucrar.
Então, muitas decisões difíceis existem. Então, aí a gente pensa mais ou menos a mesma coisa. Tipo, como os cinemas estão agora, como os streams estão agora, porque todo mundo está pensando que o stream está nadando no dinheiro e está feliz pra caramba, só que eles estão desesperados porque o acesso aos servidores dele mudou absurdamente. Tudo mudou, né? É. Acho que para todo mundo tudo mudou. Então o acesso Sim. online tá tendo que evoluir numa velocidade absurda, porque não consegue aguentar um número de pessoas poluindo a rede. O que a gente está deixando de poluir lá fora, a gente está poluindo na internet. Na internet, é. De qualquer forma, Interessante a gente vira isso. predador. A gente vira predador. É. Aonde quer que a gente esteja, né? A gente está observando isso. Existe, e pra gente é muito sensível isso, porque a gente está online há muito tempo, trabalhando de casa há muito tempo. É. Então, no momento que todo mundo meio que fez uma migração para a mesma coisa, para o mesmo ambiente que a gente, para utilizar, por exemplo, mensageiros que a gente já utilizava para fazer reuniões de trabalho. Hoje, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o elenco de uma série da Netflix pelo Zoom. E até um mês atrás eu fazia bate-papo só pelo Zoom aleatório, né? Então, tem coisas acontecendo que antes não aconteciam. E uma coisa que é muito sensível para mim, é isso que o Panda falou, de que nós somos predadores em qualquer ambiente. Então, fazendo a resposta assim para você mais direta minha na década de 70, por exemplo, e 80, o grande pico da ficção científica era o medo da tecnologia. Por quê? Depois da década de 40, era a tecnologia que começou a ser desenvolvida lentamente, do jeito que eles conseguiam fazer. E as coisas meio que ficaram prontas ali nessa meiuca de década de 70 e 80. Eles tinham muito medo do que poderia acontecer com essa tecnologia em desenvolvimento. Então, eles começaram a fazer previsões apocalípticas da tecnologia. Robôs que se revoltavam contra a humanidade, ambientes cibernéticos que destruíam pessoas e tinham metas, tipo, vinha um exterminador do futuro, sabe, para matar uma pessoa, para impedir que a Terra... Coisas assim aconteciam da imaginação daquelas pessoas. O que eu penso hoje? A gente já teve alguns filmes e algumas séries nos últimos 10 anos muito focadas em guerras biológicas. Muito. Era uma tendência que estava crescendo, né, nos últimos tempos. Então, isso que está acontecendo agora no mundo não é exatamente uma guerra biológica, porque, teoricamente, e eu acredito nessa teoria, não foi implantada por ninguém, é uma coisa natural realmente. Então, eu acho que talvez o que esteja agora aguçando o cérebro dos roteiristas e tudo mais são cenários, possibilidades de cenários. Porque o que a gente está vivendo agora, a gente nunca viveu, a gente, humanidade. A gente nunca viveu, né? De ter que abrir mão da nossa liberdade, abrir mão do nosso livre-arbítrio para seguir uma ordem e agir de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que agora, talvez, isso tenha aberto um campinho aí no cérebro dos roteiristas de quais cenários mais grotescos, mais bizarros e mais diferentes do que já foi imaginado até hoje no cinema, que não tenha zumbi, que não tenha um vampiro, que não tenha um meteoro explodindo a Terra, coisas mais reais, entendeu? A nossa deficiência é muito menor do que a gente imagina, assim. Não é uma coisa de que precisa vir É isso, a nossa fragilidade. De que não precisa vir, tipo, um super meteoro para assustar a Terra. Não precisa vir alienígenas de outros planetas. É um vírusinho. Um vírusinho prende a gente em casa por tempo indeterminado e a gente é muito frágil e a gente não sabe lidar. Então, eu acho que agora as possibilidades, elas são muito mais focadas na gente, no ser humano. Até hoje foi muito fácil terceirizar a culpa, sabe? De que a gente morreria por outros responsáveis. Eu acho que agora, talvez no entretenimento, a gente tenha conteúdos mais preocupados com o nosso preparo, com a nossa estrutura física, com a nossa estrutura mental, para lidar com as coisas. Porque tem gente agora, por exemplo, mal mentalmente por estar em casa. Então, nem é o vírus que está afetando, é a própria mente. Então, acho que agora talvez a gente entre num campo bem mais
mental, realmente, assim, desses entretenimentos de medo, sabe? De Mas assustar. esse sentimento aconteceu em todos os países. E, Uhum. tipo, países que superaram, como a Coreia do Sul, que superaram o vírus completamente, Uhum. eles primeiro, as pessoas primeiro sentiram essa necessidade, falta de contato social. Eu acho que a cultura ajuda um pouco também. E logo depois, quando as pessoas próximas começaram a ficar doentes, eles começaram a mudar o pensamento. Então, é um caminho, eu acho que natural, quando você começa a sentir bater na sua porta, que é necessário realmente você se preservar, né? Uhum. É o Então, medo natural. vocês acham que vai dar uma queda, por exemplo, nos roteiros de fantasia e vai se focar um pouco mais no concreto, no real? Eu acho que sim. A gente meio que já estava vindo num movimento desses por conta do pico de, né, de doenças relacionadas ao estado mental e tudo mais. Uhum. E a gente já estava vindo assim, sabe? Uma série ou outra, um filme ou outro, uns conteúdos que faziam a gente pensar um pouquinho além, um pouquinho fora da caixinha, se colocar no lugar daquele personagem, tentar entender como que a gente agiria assim. A gente super entende, temos 300 aqui. Normal, vida normal. Mas eu acho que sim, sabe? Eu acho que a gente já vinha nesse movimento, mas eu acho que agora vai dar uma explodida, assim, sabe? De preocupação com isso. Porque, cara, se você... Pensa só, você assistiu Years and Years? Não, ainda Não. não. Tá na minha lista, tá na minha lista. Tá, eu não vou dar spoiler, não. Mas o formato de Years and Years é acompanhar uma família ano a ano, como é o nome da série, ano a ano, através de acontecimentos do mundo e daquele local onde eles moram. Se você pensar nesse formato que segue a história de uma família num período de tempo, se você pensar agora na quarentena, daria para fazer já um roteiro assim. De um período de tempo de quarentena sobre um determinado grupo de pessoas em que cada um precisa estar executando uma função diferente. Por exemplo, a vida dos médicos agora, que tem criança em casa, que tem os pais em casa, que precisam sair para ir para o hospital trabalhar todos os dias e voltar. Gente, é um filme de apocalipse por dia que essas pessoas vivem. Imagina uma narrativa dessa, sabe? De você ver o quanto é sofrido E é aquela parada, eles, né? Porque quando eles chegam em casa, o terror psicológico que eles ficam, porque eles se tornam eles estavam multiplicadores. eles estavam presentes onde o vírus estava. E por maior o cuidado que você tenha, pode ser que você não consiga se desinfetar totalmente, né? E eu fico pensando que, assim, são muitos temas prontos já que a gente tem aí rolando. E tenho certeza que já tem uma galera anotando e registrando todos os roteiros aí. Sim, eu vi, assim, é coisa do dia a dia, mas eu fiquei sabendo de um fotógrafo, por exemplo, eu não sei quem que é, eu vi num vídeo aleatório sobre economia, porque eu tenho procurado ler e ver coisas sobre projeções de futuro para a sociedade como um todo daqui para frente, né? Porque para a minha área eu acho que se impacta muito. Uma crítica que eu faço para a psicologia como um todo, a psicologia ela parece que anda num caminhar muito lento, ela não... Coisas que são normais agora, como por exemplo, uma iniciação sexual completamente diferente do que era 20 anos atrás, a psicologia não está nem pesquisando isso, o que dirá pensando, né? E eu acho que eu, como pesquisadora e psicóloga, tenho um dever de ver o que está acontecendo daqui para frente e como isso vai impactar o meu trabalho de pesquisa, né? E aí, vendo um vídeo desses aleatórios, eu vi de uma pessoa comentando que tem um fotógrafo, que o jeito que ele arrumou para ganhar dinheiro foi falar para os clientes dele que ele poderia dar orientações via WhatsApp para eles fazerem um registro fotográfico do período da quarentena, porque era um momento histórico, e ele dava orientações via WhatsApp, tá pegando essas fotos, editando para montar o book da quarentena. Eu fico assim, tá, é uma ideia de negócio, mas ao mesmo tempo eu não tinha parado para pensar antes de ver o vídeo, que é um momento histórico e que daqui a 30, 40 anos as pessoas vão precisar de documentos sobre esse período, esse processo que a gente está vivendo, né? E a gente não registrou. Eu, por exemplo, não registrei nada, não estou registrando nada, né? Vocês comentaram uma coisa que eu achei que é bem pontual e acho que casa com uma pergunta que o Thiago fez, né? O Thiago perguntou algo, se eu não me engano, em relação ao ritmo, né?
das produções. Eu entendi que era o ritmo dos roteiros, né? Aqueles roteiros mais frenéticos. A gente está muito acostumada com isso. Vocês acham que isso vai impactar de alguma forma? Como assim? A produção ou o estilo do roteiro? Pelo que eu me entendi, acho que deixa eu ver se eu consigo achar aqui a pergunta dele, né? Minha dúvida é se dá ao ritmo em que os enredos são tratados e o ritmo frenético de produção. O que vocês acham? Cara, assim, a gente está hoje vivendo e usufruindo de conteúdos criados fora da quarentena. O Thiago Os disse que são os conteúdos dois. Ah, tá. Eu acho que os filmes sentiram já, principalmente por causa da gente não poder ir ao cinema, Uhum. mas as séries, elas não sentiram tanto porque estão sendo apresentadas, só que nesse momento elas estariam filmando e não estão. A maioria, né? Tiveram algumas que deram uma pausa, por exemplo, Riverdale terminou, se eu não me engano, faltando 3 episódios, e aí eles encerraram a temporada, meio que no ar mesmo, e vão começar a próxima temporada com os 3 últimos dessa. Então tem alguns impactos, assim, bem ruins, sabe? Para algumas séries, até para engajamento de público mesmo, né? Porque você acompanha, sei lá, 19 episódios esperando um desfecho e não tem. Termina nisso mesmo porque não teve como fazer. Respondendo essa pergunta e já levantando uma outra bola, talvez, o que me deixa preocupada é o pânico que as pessoas vão passar a ter de aglomerações diversas. Qualquer uma. Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento muito... mentalmente muito registrável, sabe? Eu acho que ele mexe numa coisa tão simples da nossa saúde, porque todo dia a gente espirra, todo dia a gente tosse, todo dia a gente coça o nariz, todo dia a gente mexe em alguma coisa, tipo, tá no Eu mercado, fico assim, mexe em alguma coisa. Inteiro. Exato, todo dia eu roo unha, sabe? Meu pânico de que eu roo unha agora é que tipo, eu posso morrer porque eu roo unha, entendeu? Eu já podia, na verdade, de acordo com os meus pais, mas agora é fato que eu posso morrer. Então ficou mais perigoso. Mas assim, eu acho que isso tudo vai mudar, inclusive, as produções, como as coisas são feitas. Porque se você pensar num set de filmagem, é muito pequeno. Por quê? É muito otimizado para que você faça tudo num lugar muito curtinho, assim, num espaço, sei lá, 10 por 10. Você bota uma equipe de 30, 40 pessoas ali para trabalhar, fora os atores. Eu acho que coisas assim vão começar a ser repensadas. E essas coisas aconteciam desse jeito, de forma otimizada, por conta do dinheiro, para economizar. Então, talvez agora a gente comece a entender de que não dá para priorizar 100% o dinheiro sem pensar nas pessoas que estão inseridas ali naquele momento, naquele cenário. Eu espero. Sabe? É uma não é esperança também minha. a prioridade. É uma preocupação que a gente tem porque a gente trabalha com evento. Então, a gente sabe que a gente vai numa Comic Con, por exemplo. A gente vai encontrar as pessoas que gostam do nosso trabalho. Como que nós, vamos falar só de nós brasileiros, como que a gente vai, da noite para o dia, não abraçar mais? Sim. Como que a gente vai da noite para o dia ver alguém que a gente gosta e pensar 2 vezes? Tipo, imagina a situação, Flávia. Você encontra a gente e você fala assim: oi, tudo bem? Gosto muito de vocês. Eu posso dar um abraço em você? A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. A gente já chega abraçando, entendeu? Independente de quem seja. E não é só isso, né? Você estar preparada psicologicamente para nessa pergunta receber um não e não ficar tá ofendido, sabe? Porque é proteção que a pessoa está fazendo. Então, eu acho que muitas dessas produções que hoje são capitalisticamente otimizadas para enfiar o máximo de gente possível num lugar para poder agilizar as coisas, isso talvez dê uma afetada realmente. Talvez as pessoas... Eu vi, por exemplo, que o pessoal da Pixar tem alguns animadores que estão desenvolvendo animações de casa e aí estão enviando para os dubladores poderem dublar e devolver para eles finalizarem. Então, talvez alguns processos fiquem mais lentos realmente a longo prazo por isso, para evitar exposições, evitar essas aglomerações em escritórios e estúdios. Eu acho que sim, eu acho que a humanidade, de um modo geral, vai demorar um bom tempo para poder se reeducar e se acostumar a manter uma certa distância por autoproteção.
não é pânico só, é autoproteção mesmo, né? A gente tem esse senso de preservação. Então, eu acho que sim, as coisas vão demorar mais, sim. E eu acho que elas vão demorar para voltar agora. E eu fiquei pensando também, assim, né, dos meus hábitos em casa, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso me concentrar para fazer uma coisa, né? Eu não consigo ter essa atenção difusa. Só que agora, como eu estou em casa e estou fazendo as coisas, eu criei o hábito, por exemplo, de deixar as coisas rolando aqui no YouTube. Por exemplo, tenho escutado muita coisa em inglês, porque é uma coisa que eu quero retomar, estudar inglês e tal. E deixa aqui rolando no YouTube e vou fazendo as coisas. Aí eu fiquei pensando cara, isso pode agora ser uma porta aberta para a gente voltar, por exemplo, aquele hábito que se tinha de ouvir rádio e, de repente, plataformas de produção de conteúdo e séries no molde que eram os rádios, né? Com a expansão de Alexa e outros sistemas desse, né? E isso, de repente, a gente pode ter mudanças de formato de mídia também para esses conteúdos. Vocês acham que isso é possível? Totalmente. Ou viajei muito na maionese? Não, eu acho que totalmente, assim, primeiro, a gente já tava multitela antes, né? não. A gente já tava nessa vibe de ver televisão, olhando pro celular, e aí de vez em quando a gente olha pra televisão, e a gente já tava se desprendendo um pouquinho do visual, né? Uhum. Então eu acho que sim, a gente também tá ouvindo muito mais coisa, né, do que ouvia antes, eu acho que sim. Até pra movimentar, sabe? Pra dar uma esparecida, porque você tá o tempo inteiro no mesmo ambiente, então você coloca pra dar uma animada no ambiente, dar uma agitada. Sabe o que eu acho que funcionaria mega? Mas aí teria que ser uma mudança muito gigantesca. Imagina uma série que tem que rolar gravação. E aí forma uma vila desses atores, produção. E aí você sabe que todo mundo ali tá sem o vírus. E aí você permanece com a galera toda ali até o final da produção. Então, mas isso funcionaria para isso. uma fábrica também. Isso funcionaria para diversos moldes. Mas sabe? é isso. Mas você concorda que isso demanda mais investimento? Sim. Porque você vai ter que fazer uma proteção. É isso que eu tô dizendo. Agora, eu acho que é o momento, e aí se for entrar nessa, é outro assunto, porque eu acho que existe toda uma humanização do ser humano acontecendo nesse momento aqui. Sim, mas sim. eu acho que talvez a gente comece, como ser humano mesmo, comece a entender o valor que nós temos para além das coisas que a gente consome. Sabe? A gente tem um valor ali. E a gente como funcionário, a gente como prestador de serviço, existe um valor humano agregado à existência daquela pessoa dentro de uma empresa que a gente sabia que dentro da área de recursos humanos era mais ou menos. Era muito mais como recurso do que como humano, né? Exato. Então eu acho que talvez agora esteja existindo uma visão de que, cara, eu tô com prejuízo porque as pessoas não estão vindo. Eu tô falindo porque eu não tenho pessoas, porque as pessoas estão com medo. Então, existe um valor, sabe? O seu produto não se vende sozinho, o seu produto não se faz sozinho. Então, eu acho que esteja acontecendo esse processo de humanização do ser humano, por mais irônico que isso possa Eu estava parecer. assistindo uma live de um economista. Panda Mendes já quer assumir vá, sua live, Flávia. Ele já quer ler comentários. Não, vá, Panda. Não, eu fico olhando. Ele tá super assumindo. Eu tô assistindo aqui. Desculpa qualquer coisa. É porque vocês aqui é expert, né, gente? A pessoa tá apanhando para aprender ainda. Eu li um comentário do Haroldo Baixo que ele falou que deveriam fazer com os funcionários o que é feito com o BBB. Mas, porque assim, olha o nível. O BBB é um programa que deu certo na quarentena. É verdade. E a galera tá se espelhando ali porque a gente tá num enclausurado, né? Sim. Então, assim, é muito bizarro como vira uma referência na nossa mente. E aí, às vezes, as coisas começam a se adaptar. E, assim, eu nem pensei nisso na parada da vila de funcionários, mas é isso. Faz sentido. Sim. E só pra falar que a gente tá vendo o BBB também. Não, mas não tem problema ver BBB, não, gente. Isso é perfeitamente normal. Eu, particularmente, de vez em quando, eu gosto dos... Eu gosto dos realities lixo, assim, daquele bem lixão, assim, bem subterrâneo, só para ver o negócio, porque eu observo o comportamento, né? Principalmente o comportamento de fora. Quando você pega um reality show, que você pega brasileiro com fora, que você vê o quanto que nós somos diferentes, né?
E é bom, isso é interessante, isso é interessante. Aí eu tava A assistindo gente ficou uma uma live de semana sem um... ver. Desculpa, pode ir. Senão eu não vou parar de Não, falar, vá, não. vá, vá, Pode fale, falar. fale, fale. Ah, Não, vá, fale, fale, não, eu só fale. ia falar que a gente ficou uma semana sem ver Big Brother, porque a gente estava começando a fazer teoria de Big Brother. E a gente achou que chegou num ponto muito. Tipo, não dá, entendeu? É muita falta do Estou que rindo fazer, longe fazer teoria demais. de Big Brother. A gente parou um tempo, agora a gente vai ver a final. Mas pode falar. Eu assisti uma live recentemente de um economista e ele falando, logo no começo, né? E ele explicando por que que iríamos chegar num momento de crise econômica, como a gente já começando a ver já o desenho disso, né? E ele explicando que esse momento histórico que a gente está vivendo, para a economia, é um momento em que você fere os 3 princípios básicos de produção de riqueza, que seria a produção, né, do bem, a produção do bem ali, a distribuição desse bem e o consumo, que é a interação de pessoas para consumir esse bem. Então, ele nem está sendo produzido, a distribuição está afetada e o consumo está afetado. E que nunca a gente teve no mundo um cenário como esse em escala global. Nunca. Então, é impossível, eles falam assim, é impossível o mundo inteiro não entrar numa recessão. Vai entrar, querendo ou não, quem saiu melhor, quem saiu pior, não interessa. Vai todo mundo passar por isso, né? E aí eu fico pensando no mercado do entretenimento, que era um mercado que vinha arrochando de ganhar dinheiro, o negócio a toque de caixa, né? E agora é um dos mercados que mais está sendo impactado pela crise. Porque apesar dele produzir algo que muitas vezes é imaterial, que pode ser transportado via streaming, etc., mas ainda assim a produção dele é presencial, né? Vocês acham que esse impacto econômico também vai afetar em qualidade, etc., de produção? Qualidade, sim. Porque eu acho que agora. Depois você fala, amor. Né? Porque eu não sei se você concorda. Você concorda? Depois Você eu falo. concorda? Tá, então depois ele fala. Eu acho que sim, porque agora a gente vai viver. Vou fazer uma comparação bem básica, assim, para dar para entender. Começou a internet no YouTube, vários criadores de conteúdo fazendo vlog com um celularzinho em casa. E aí chegou o Porta dos Fundos no YouTube. E o Porta dos Fundos chegou no YouTube com câmera 4K, fazendo superprodução, equipe de direção, produção e rua e locação e tudo mais. E aí todos os criadores de conteúdo do YouTube começaram a comprar câmeras profissionais para se tornar profissional do audiovisual. Ou seja, a chegada de uma pessoa que tinha recurso elevou o nível da produção no YouTube e as pessoas que não tinham esse recurso começaram a se sentir intimidadas para produzir. E aí você começou a ter uma segregação de produtores de conteúdo. Eu acho que o que vai acontecer na indústria do entretenimento que a gente conhece é o contrário. Agora, com essa questão, por exemplo, tô ouvindo muita gente falar sobre esses shows que estão acontecendo virtuais, por exemplo. Que todo mundo fala assim, esses shows aqui, eles são para distrair as pessoas em casa. Primeiro, não são. Segundo, todo mundo que está envolvido nesse show está ganhando dinheiro. Então, a indústria do entretenimento musical está rodando a sua roda belíssimamente bem. O músico está ganhando, o produtor está ganhando, a plataforma que está exibindo está ganhando, tá todo mundo ganhando. Até quando eles doam, tá? Até quando eles doam, eles ganham também. Eu estou doando cachê para a instituição de caridade. E a empresa que está patrocinando a live também está doando. Cara, todo mundo tá batendo de imposto, então tá todo mundo ganhando dinheiro de qualquer forma. Então, existe uma roda ali do entretenimento musical que tá se virando de alguma forma, mas que continua ganhando dinheiro. Eu acho que, por exemplo, a indústria de televisão, de séries, streamings e tudo mais, é uma indústria que talvez seja um pouco mais complicada. Eu acho até mais complicada do que o cinema, sabia? Porque o cinema, mal ou bem, ele é uma produção extensa. As pessoas envolvidas em cinema, elas já estão acostumadas a estar em um projeto por 2 ou 3 anos antes de levar o produto final no cinema. Então, se você talvez criar ali recursos de produção alternativos que demorem tanto quanto, eles vão entregar. Mesmo que seja a longo prazo, eles vão entregar. Talvez as salas de cinema se adaptem de alguma forma para receber as pessoas de uma forma diferenciada, com um isolamento maior. A gente teve uma condensação de espaços em sala de cinema para poder caber cada vez mais gente. Talvez isso seja espaçado.
E aí não tem tanto problema assim, ventilações, tem muitos recursos que podem ajudar. Então, eu acho que a indústria de cinema, ela consegue se adaptar mais rápido do que a de televisão. Porque a de televisão é produção mensal, produção nova. Pensa numa Netflix que coloca 20, 30 séries no catálogo todo mês. É uma produção em massa que eles estavam fazendo tão, assim, desesperadamente para poder ganhar mais público e ganhar mais audiência e elevar o nível de tudo que eles estavam fazendo, que eles não perceberam que essa roda que eles estavam girando, ela não deu uma diminuída no ritmo, ela travou. Sim. Porque o cinema, por exemplo, todos os filmes que iam lançar de início de março até julho, vamos colocar esse período de tempo, eles estão postergando. E eles podem criar alternativas nesse processo para frente. Tem muito estúdio que tem filme bom, que talvez não tenha entrado num circuito mundial e possa entrar nos próximos meses para poder, né, substituir datas de estreias e tudo mais. E levando em consideração que a produção desses filmes que iam sair esse ano foram produzidos há 2 anos atrás, a gente tem a produção do ano passado. Então, assim, vai ter muito conteúdo aí para cinema a rodo. E quando voltar as coisas, vai estar travado os streams. Eu acho que... Porque eles não produziram nada esse ano. Não dá, sabe? Não dá. E é muito em massa, assim. É muito a toque de caixa para televisão. Por exemplo, programas ao vivo em televisão. Isso tudo está sendo impactado. O formato naturalmente vai começar a mudar, né? A gente travou? Travou, mas já voltou. Tá. Então, eu acho que sim, sabe? Eu acho que dependendo da caixinha da indústria do entretenimento, umas vão sofrer mais do que as outras, mas, ao meu ver, a indústria mais bem preparada para essa crise é a indústria do cinema. É a que tem mais... Eu acho que é até a que tem mais orçamento para bancar algumas mudanças drásticas de consumo do cinema, sabe? Eu acho que é a que mais tem poder assim aquisitivo para poder colocar ali e transformar. E acho que até assim, por exemplo, um produto que o cinema não disponibiliza, como salas exclusivas ou salas VIPs com espaçamento, talvez possam começar a acontecer, porque tem gente com grana que pagaria para não se aproximar, né, para assistir alguma coisa de forma mais exclusiva, né? Pagaria 20, 30 reais a mais para poder assistir. É possível. Para ter o seu Uma momento, pergunta. Né? Uma pergunta, né? Porque eu sei que você... Na verdade, tem 2 perguntas aqui que estavam aqui, que eu disse, essas eu tenho que fazer nem que o mundo se exploda. Primeira delas. O que vocês conhecem de tecnologia e ambientação de ficção científica que ainda não são realidade e que podem virar realidade agora com essa crise do coronavírus? Então, tem uma que eu até fiquei sabendo que estava para iniciar o teste e é uma tecnologia que eu ouço há pelo menos uns 2 ou 3 anos, que já estava sendo testada em lugares muito pequenininhos dos Estados Unidos só para ver se funcionava, que é a entrega de produtos com drone. A Amazon já estava fazendo esse teste e isso é péssimo para a indústria logística, que tem pessoas, eu sei. Toda resolução de tecnologia é péssimo para pessoas, mas enfim. Tem que falar das tecnologias. A Amazon já tinha criado esses robozinhos que são inspirados em drones, tem a estrutura básica de um drone para distribuir, né? Porque eles têm uma maior distribuição logística lá nos Estados Unidos e eles meio que já estavam fazendo isso. E eu sei que nessas cidadezinhas que eles já haviam testado, eles colocaram para funcionar agora, durante a quarentena. Eles tinham feito um voo de teste e voltaram, acabou. Mas agora eles botaram para funcionar e tiraram todos os funcionários da rua. Mas isso a longo prazo, tipo, ou você transforma as pessoas em operadoras de drone para elas poderem gerenciar isso, você capacita essas pessoas, né, e melhora elas. Cria tráfego, cria via de circulação. Exato. Mas essa é uma tecnologia... Pois é, mas eu acho que essa é uma tecnologia que, a longo prazo, principalmente nos países de primeiro mundo agora, nesse primeiro momento, é uma tecnologia que talvez eles invistam mais. Porque a grande distribuição de produto, de consumo desses aplicativos, de você ficar... Ontem, por exemplo, eu pedi um negócio pra gente comer aqui, porque era meu aniversário, aí eu pedi,
e chegou e, gente, dá mais trabalho do que no mercado. Porque tu fica preocupada com você, tu fica preocupada com a pessoa. Quem tem cachorro, meu Deus do céu. E a pessoa se preocupa com você, e aí tem o produto, aí você higieniza um produto que vem comida dentro. E sabe, eu tô a louca do cloro, então tudo tá com cloro mesmo. Já passei do nível do álcool em gel. O álcool em gel pra mim não limpa nada, já tem cloro. Entendeu? Já tô a louca da água sanitária aqui em casa. Eu já tô numa vibe que se chegar um drone aqui, eu vou criar um drone para receber o drone, porque eu não tô podendo. E você, amor? É uma outra tecnologia também que há muito tempo eu não ouço, mas que já estava quase em vigor, são os carros autômatos. Eu acho que qualquer transporte que não precise de uma pessoa ali dirigindo resolveria muitos problemas. Você tinha falado dos 3 pilares da economia, que é o processo, o consumo e a distribuição, e um deles estaria seguro se a distribuição fosse feita sem parar. Pois é. Sempre por um carro autômato. Tem várias séries que a gente vê futuristas, acho que Years and Years é uma delas, e onde os produtos, caminhões... Black Mirror, acho que tem. Então. Tem também. Os caminhões são sempre feitos por... o Westworld também, né? Westworld. Não tem pessoa dirigindo mais o carro agora nessa temporada. É tudo automatizado, assim. Então eu acho que é uma parada que pode mega vingar. O que Mas eu daí é acho aquela que parada, né? Sai pessoa. Me dói o coração, gente, essas coisas. Mas ao mesmo tempo você abre outros mercados, porque esse drone vai precisar de manutenção, esse drone vai precisar de operação, vai precisar de gente que treine pessoas para operar esse drone, vai precisar criar tráfego, porque não dá para sair rolando assim, né, de qualquer jeito. Meu drone bate, não, vai precisar, porque é um bem, né? Então vai criar outro mercado e vai criar outra oportunidade de trabalho. O que me dói o coração, na verdade, é que muita gente não se atenta para esse tipo de mudança e não se prepara. Aí ela acaba ficando para trás, né? E aí ela perde posição de mercado de trabalho, né? Uma que eu acho que vai acontecer, assim, que é tendência, que talvez tenha daqui para frente, é o distanciamento humano dos procedimentos médicos, né? Tipo, Elísio, chegar como Elísio mesmo, aquela cena, Elísio? Acho que é Elísio, né? Que tem o Matt Damon, né? Literalmente uma máquina que a gente já entre e escaneie e veja tudo, sem precisar humano nenhum tocar. Sonho. Eu acho que... meu também. Meu sonho isso, gente. Já vê tudo, sabe? Imagina que sensacional você... É uma agenda só que eu abro para ir no médico. Você entrar numa cirurgia onde é 0% de risco de infecção hospitalar e os cortes vão ser exatos. Meu sonho. Não vai ser... Isso vai ser, eu acho que... mente humana ali. Eu acho que vão investir maciçamente nisso. E é mercado de trabalho também, né? Porque você vai precisar, agora os médicos vão precisar, às vezes, muito mais operar uma máquina do que necessariamente operar um corpo, né? Manusear uma máquina. Eu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia há milênios atrás, de extração de vesícula, quando chegou aqui no Brasil aquela videolaparoscopia. E o tempo de recuperação que saía da comum, que era 20 dias, para o meu que foi em 5 dias. Por uma mudança tecnológica, né? Então, acho que a gente tem uma tendência que a gente pode... lidar com isso, mas ao mesmo tempo dá um medo, mas isso dá um medo, né? Porque de ficar na mão do robozinho? É de ficar na mão do robozinho. Eu gosto de tecnologia, mas eu tenho medo da revolução das máquinas. Eu tenho medo do caixa eletrônico. Eu sempre falei que ia começar pelo caixa eletrônico, não é possível. Tem poder demais nas mãos do caixa eletrônico. Mas eu também acho, sabia? Eu também acho que... o Panda tá tossindo porque a gente trabalha com a voz, tá? Sempre tossiu. Flávio está de prova que Panda Mendes tosse há 10 anos. A gente ainda tem um clube do livro, eu faço várias vozinhas. Tossimos muito. Força muito a garganta. Mas eu acho que essa parada dos médicos... Thiago colocou que o Grey's Anatomy vai falir. Pois é, vai. Mas essa parada dos médicos que você falou... Eu acho que uma estatística que vai ser usada até para incentivar as mudanças e as melhorias e os cuidados são as estatísticas de médicos infectados, né, durante essa pandemia. É muita gente tentando dar o seu melhor, é muita gente tentando adquirir equipamentos até de EPIs, né, até por conta própria, no mundo inteiro. Não estou falando de Brasil aqui, eu estou falando do mundo. Existe uma deficiência muito grande de proteção realmente, porque
Uma pandemia não é um dia normal. Não é uma gripezinha, não é uma tossezinha, não é nada disso. Tipo, é mais tenso, né? É mais sério aquilo ali. Então, o fato das pessoas estarem tentando ajudar o próximo para executar a sua profissão e estarem padecendo disso é muito sério, não deveria estar acontecendo, né? Sim. Então, acho que esse é o principal fator que vai motivar essa mudança aí. Sim. E aí a outra pergunta, tem alguma série que foi cancelada ou alguma produção de saga que vocês acham que podem ser retomadas agora em função dessa crise? Da crise? Mas como assim? De repente, sim, porque era The barata. Way, assim. Não, às vezes porque era barata, porque a temática não era atrativa na época e agora vai se tornar atrativa. The Way é uma que eu acho que é uma temática que vai se tornar atrativa. Né? E de repente a série pode ser resgatada. Porque eu acho que as pessoas vão estar mais sensíveis para esse tipo de conteúdo. Totalmente. Inclusive os criadores da série. Sabe uma parada que eu acho que mega vai acontecer com as produções? Além de voltarem produções que foram canceladas ou abandonadas, eu acho que vai parar essa necessidade que a gente tem, e isso já estava rolando, já estava começando a rolar, mas eu acho que isso vai acelerar por causa da quarentena. Essa necessidade que a gente tem de todo ano ter uma temporada de uma série. Essa exigência. Eu acho que isso vai mega, ó. Relaxa. Aí você vai ver várias paradas aí, do nada chega a série nova pra ver com mais calma. Isso é muito interessante. Até pro tempo de digestão do conteúdo mesmo, né? Porque eu fico assim, tem série que, por exemplo, né? Westworld, eu parei na primeira temporada por causa do doutorado. Aí eu fico naquela crise agora. Eu voltar para maratonar de uma vez, porque é uma série que não dá para você ver um episódio atrás do outro. Você tem que digerir ele. Você tem que ruminar aquele troço daquele conteúdo. Não dá para você ver um atrás do outro, né? E tem séries, tem conteúdo que é desse jeito. Sim. Exige um pouco mais, sabe? De amadurecimento para a coisa ser digerida, né? Mas sabe o que eu acho que é um ponto positivo que está acontecendo nessa quarentena? No início, a gente falou assim, cara, será que as pessoas vão consumir, assim, logo na primeira semana? Era uma dúvida que a gente tinha. Se as pessoas iam consumir mais ou menos conteúdo. E aí uma coisa que a gente tem reparado nos comentários do YouTube e nos grupos, na galera, assim, que fica no entorno, enfim, comentando as postagens, é que tá todo mundo aprendendo a gerenciar as coisas que assiste. Porque antes era assim, sexta-feira, Netflix vai lançar uma série nova. Pronto, maratonei. Acabou. Aí, sábado, quinta-feira, estreou 3 filmes novos no cinema que eu tenho que assistir. Tudo bem. Aí você vai no cinema, sexta, sábado e domingo. Acabou. Parecia que a pessoa estava sempre contra o tempo, contra ela mesma. Sabe? Tipo, correndo contra o tempo desesperadamente para cumprir uma tabela que não existia. De prazo de nada. E para não tomar spoiler. Para não tomar spoiler. Exato. E eu acho que agora as pessoas estão gerenciando o seu tempo com o entretenimento melhor. Porque eu tenho visto as pessoas falando assim, não, eu tô equilibrando. Por exemplo, tem uma hora que eu passo, sei lá, 2, 3 dias assistindo uma série. Aí depois eu assisto uma saga de filmes, que tem ali uns 2 ou 3 filmes. Depois eu assisto uma série no outro streaming aqui. Aí depois eu assisto um filme de comédia, porque a outra série que eu vi era de fantasia. Então as pessoas estão começando a prestar atenção no que elas consomem e começando a equilibrar o conteúdo por conta do sentimento que o conteúdo desperta. Então, assim, você não vai assistir 2, 3 conteúdos apocalípticos em sequências, trancados dentro de casa com um vírus mortal lá fora. Tu não vai fazer isso. Entendeu? Você vai equilibrar suas emoções. Eu acho que isso está sendo um ensinamento tão grande para essa ansiedade que estava todo mundo vivendo, de querer tudo para ontem desesperadamente. Acho que as pessoas estão começando a prestar atenção no valor do tempo delas. E não estava rolando isso antes, e assistindo coisas que às vezes não estão no hype, que são tão interessantes quanto. Exato. Não tem problema se assistir uma coisa antiga, se você tá afim, sabe? Eu acho que isso tá muito legal. Priorizar uma série antiga. Tipo, a gente começou a assistir Modern Family. Modern Family tá na 11ª temporada. Sabe? Não vou assistir Grey's Anatomy. Não é algo que vai acontecer. Pode ser que a gente assista. Não!
Mas pode ser. Em algum momento a gente deixa. Mas Há limites para as há mudanças. limites. Mas Existe limite. o limite existe pra gente ultrapassar. Tá bom. Flávio, eu queria pedir licença para ler um comentário aqui. Ah, a gente tem que fazer assim? Claro, a live não é nossa, a gente é convidado, Panda Mendes, horas. À vontade, à A live vontade. do Douglas Alex, que ele falou: Oi, Coxinha Nerd. Vocês podem me responder? Que ele já tinha perguntado algumas vezes que eu tinha visto. Ele falou: O que vocês acham dos dubladores pararem de dublar? Eu acho que eles podem seguir todas as normas da OMS. Qual a sua opinião? Eu vi que ele já tinha perguntado sobre os dubladores irem para o estúdio usando máscara e tudo mais. Queria dar um exemplo da atriz Tandy Newton, que faz a Maeve em Westworld. Essa Será que ela semana... sente dor no braço? Quem? A A Tandy Newton. tendinite. Essa semana, ela precisou redublar uma cena dela mesma, da série. Uma cena que tinha tido uma captura de áudio ruim quando ela gravou, na época que ela gravou. E ela montou um microestúdio de captura de áudio dentro do carro dela por conta do abafamento do som. Então, ela botou um notebook, ela capturou o áudio pelo celular e aí ela... com a galera de LA lá do estúdio, ouvindo ela, para vendo se estava tudo ok, que ela estava fazendo. Mas ela improvisou essa dublagem dela mesma para poder entregar esse produto. E aí, quando ela postou isso e falou que estava improvisando essa redublagem, porque tinha dado errado, eu falei, cara, tá todo mundo sofrendo, né, com essas ausências de dublagem, porque realmente tem gente que não consegue consumir nenhum conteúdo em outra língua, super natural. E eu acho que esses estúdios meio caseiros, assim, de você fazer a sua parte. Porque se você parar para pensar, o dublador vai até o estúdio e ele pega o microfone, bota o fonezinho dele aqui, tá com a televisão ali e ele vai dublando. Geralmente são pessoas já experientes naquele assunto. Então, se você montar um microestúdio na sua casa com o mínimo necessário, você consegue continuar executando o seu trabalho. Não. Então, eu acho que essas profissões, elas não vão acabar. Elas vão se adaptar. Então, eu acho que a dublagem volta, gente. A dublagem volta e vai dar tudo certo. Também acho. Gente, faltam 10 minutos para terminar assim, 1 hora de live. Eu não quero me estender muito, porque eu quero ver se eu consigo fazer o download dela e colocar lá no canal no YouTube. Né? Porque, assim, às vezes a pessoa tá uma enxurrada de live ultimamente, né? Que mesmo com 24 horas as pessoas não estão dando conta de ver, né? E aí, semana passada eu fiz uma com quase 3 horas. Ficou inviável. E aí eu queria que vocês dessem palavras finais, considerações finais, enfim, fica a critério de vocês. É muito bom falar sobre o que a gente faz com outro ponto de vista, sabe? Sem ser tecnicamente, sem estar recomendando alguma coisa. Pra gente que é criador de conteúdo, tá sendo um período muito também de reeducação, porque o público tá diferente, o consumo do público tá mais pessoal, que a gente está sentindo, sabe? A nossa profissão é uma profissão muito solitária. Então, a rotina de todo mundo mudou. Seja a pessoa que mora sozinho e que extravasava a sua criatividade indo na rua e fazendo outras coisas. Então, ela teve que se adaptar para ficar o tempo todo sozinho dentro de casa. Sim. Ou então, pessoas que recebem alguns parentes nesse momento, como é o nosso caso, e a nossa rotina, inevitavelmente, altera. E a gente tem que alterar a nossa forma nosso formato criativo também. E alterar o formato criativo é sempre uma grande dificuldade. Sim. Mas a gente se esforça para manter, porque nosso trabalho acaba não sendo eu acho que é um dos trabalhos menos egoístas que tem, né? Mas que a gente sempre dividiu ele com todo mundo. É uma troca justa. Agora, assim, um feedback que eu posso dar para as pessoas de um modo geral é que, estando na internet há 10 anos e lidando com as pessoas online há 10 anos, o público online está mais gentil nessa quarentena. Mudou muito. A forma de falar com a gente, a forma de pedir. Que bom.
algum conteúdo. Eu acho que, e isso é uma coisa até que eu cheguei a falar em algum outro momento que eu não sei quando foi, que a gente já não sabe mais nem que dia é hoje, né? Mas uma coisa que eu reparei é a seguinte: quando você trabalha no escritório e você sai na hora do almoço para, enfim, com a galera do seu trabalho e tudo mais, você sai do escritório e aí você brinca. Você brinca, você zoa, você, né, faz um bullying aleatório com um ou com outro ali. E isso é interpretado como amizade. Você entende o tom da pessoa. Você tá vendo o rosto da pessoa. Você sabe que ela não tá te agredindo. Você sabe que ela tá brincando, porque você conhece ela e tudo mais. Todas essas pessoas que não sabiam lidar com as palavras online, porque estavam acostumadas muito com a vida real, de falar na cara e tudo mais, aprenderam a lidar com a palavra online, porque elas começaram a trabalhar online também. Então, sim. eu senti que teve uma reeducação quase que obrigatória na audiência, sabe? De pessoas vindo falar com a gente de uma forma mais gentil, às vezes falando de um jeito e logo embaixo falando, eu não quis ser grosso não, ou não quis falar desse jeito não, eu quis dizer isso aqui. Então, é uma preocupação que tá todo mundo tendo, sabe? De ser gentil e de utilizar palavras gentis. E isso pra gente, que às vezes recebe uns comentários que a gente fica confuso se a pessoa nos odeia ou nos admira, gera essa confusão, a gente fica, será que ela tá aqui só pra stalkear mesmo por ódio ou gosta da gente? Eu não tô entendendo. Talvez tenha sido mais tranquilizador, assim, sabe? Ver todo mundo no mesmo barco que a gente. Tá sendo mais gostoso lidar com as pessoas online. Eu acho que também o senso de pressa, de urgência das coisas diminuiu um pouco, né? Então as pessoas estão menos... Então aquela coisa de escrever logo, porque eu tenho que postar logo, porque não sei o que, isso diminuiu um pouco, né? E eu acho que isso causa também esse efeito assim, mais gentil, mais flow, né, da coisa. Sim. E também, querendo ou não, a gente está saindo, eu vejo que a gente está saindo de um momento também que a gente, além da pandemia, a gente tem no Brasil uma crise política que está aí há anos, né? E eu acho que a gente está saindo um pouco dessa polarização que vinha aí atropelando a gente, criando grupos, né, de extrema e brigando. E acho que as pessoas estão começando a ver que não deu em nada, isso não vai dar em nada mesmo, para que brigar, e estão mais calmas, sabe? Hoje, por exemplo, eu esperava o mundo se acabando hoje. E tá normal, assim. Normal. Né? Mas eu acho normal, eu tenho reparado muito isso, que se algo semelhante ao que a gente viveu hoje tivesse acontecido há 3 meses atrás, gente, coitado de quem trabalha no escritório. Ia estar, assim, uma brigaiada, e no bar ia estar todo mundo brigando, e na balada ia estar todo mundo brigando, porque todo mundo só brigava. Mas agora não. Agora as pessoas usam uma hashtag, se posicionam e vida que segue. Aí você não gostou do que o outro falou, você bloqueia e vida que segue. E tá todo mundo pleno no bloqueio e na tranquilidade. Tô achando ótimo. E eu acho também que as pessoas estão assim, estão abrindo a cabeça para mais ação e menos falação, né? De que assim, falar não resolveu nada. Vamos fazer? Deixa eu fazer aqui minha parte, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui agora, porque, né, vamos para ação, né? Então acho que isso é bom. A gente tá. Eu tô vendo esse período todo com esperança, com bons olhos. Eu acho que a gente vai mudar em termos de valores, o resgate humano vai ser uma coisa que a gente vai começar a viver. Eu tô, sabe, com boas, não é boas energias, mas acreditando que a gente vai entrar num momento melhor. A história prova pra gente, né? Que sempre depois de uma crise dessa, o mundo melhora, né? Então, eu acredito que viremos um momento bom, eu tô limpando tudo com cloro para poder ver esse mundo melhor. Basicamente, é isso que eu tô fazendo. Tem gente que a gente vai ter que abrir a boquinha e enfiar o cloro dentro. Quase injetando cloro. Mas vai dar tudo certo. Estaremos lá pleníssimos, vendo tudo dando certo. Cris Panda, gratidão, muito, muito obrigado. Gente que é da audiência da Cris do Panda, que para mim é uma entidade só, Cris e Panda. Muito obrigado pela presença de vocês. E gratidão, gente, gratidão demais. Saudade de ver vocês. E eu pode me abraçar, tá? Quando a gente se vê, pode me abraçar. Tá bom. Mas eu vou perguntar se eu posso abraçar vocês. Talvez você seja desinfetada antes com cloro, mas vai dar tudo certo. Claro. Pronto, ideia de negócio. Gente, crie robozinhos para desinfectar as pessoas. Robozinho de estimação que vai lá e desinfecta
as pessoas. Cápsula Daria do muito abraço. dinheiro. Então, a gente recebeu um A live comentário. não vai acabar, A Flávio. gente recebeu um comentário sensacional, que é assim, tipo, Ah. lava-louça já existe. Por que não existe alguma coisa de lavar alimentos? Caraca, E eu aí, quero muito. né, na hora que eu li isso, eu parei assim, eu falei, cara, isso não é difícil. É. Isso não é Uhum. nada impossível. Porque ir no mercado tá sendo uma função, hein, gente? Nossa, é muito Esse cansativo. papo de ter que limpar tudo tá chato, mas tá Aquela maneiro. coisa, por exemplo, do supermercado que você já chega, você manda por aplicativo tudo que você quer, você chega lá só para pegar no supermercado a sua Nossa, compra. Meu sonho. Gente, Porque aqui, assim, eu moro numa cidade pequena que ela é meio que centro da região. Então, vem o povo tudo no início de mês, primeiro final de semana do mês, vem o povo tudo da região comprar no supermercado mais barato aqui. Então, é a visão do inferno, sabe? Final de aqui CCXP é também. aquele nível. Caixa e gente gritando, e caixa de ovo, e papagaio periquito, menino correndo, que o menino veio passear na cidade grande, né? E eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho pavor de ir no supermercado, porque eu tenho, assim, muita muvuca me dá agonia, sabe? Eu fico meio agoniada, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu evito todo custo. Aí eu disse, gente, meu sonho agora é um supermercado que eu mande lá pelo aplicativo que eu quero sair de casa para ir buscar, né? Vou lá, busco, confio se tá tudo bonitinho, pronto, beleza. Aqui também é assim. Mas acho que é a síndrome de cidade do interior, né? A gente também é muito assim, gente, aqui. Mas enfim, a gente passa outro negócio por que pode essa. surgir é um passeador de cães automático. Nossa, isso seria sensacional. Nossa. Apenas Drone quero. passeador de cães. Exatamente. Nossa, meu Deus do Drone céu. passeador de cão. Né? Cientistas do Eu quero mundo, drone por em favor. tudo, gente. Drones. Drones Drones. acessíveis. Drones acessíveis. Porque são caros. Eu Ou quero então muito. aquela empregada do The Jetson, a Rose. Eu quero uma Rose também. Eu quero muito também. Eu quero Meu tudo, gente. sonho. Pode mandar Black Mirror. Pode mandar Black Mirror. Desde que tu não me coloque numa Meu bicicleta. sonho é pegar todas essas tecnologias novas que a gente está falando aqui, eu virar no stories e falar assim, então, gente, chegou aqui em casa hoje essa Rose, ela vai arrumar minha casa. Acompanha com a gente um dia de arrumação. Aqui, a Moarnek, não sei se é assim que fala o nome. Moarnek falou que ela queria um spray para enxergar o vírus. Eu também agora quero um spray para enxergar o vírus. Nossa. Um óculos para enxergar. Nossa, mas aí eu Nossa. não ia sair de casa, não, amiga. Eu não ia sair de casa, não. É porque aí vê todas as Se eu bactérias, colocasse- tudo. Não dá. Não ia dar, não. Não dá. Isso aí. Não E dá. pra mim não dá, não tem condição. E aí, tipo o Westworld, que aparece um ticketzinho assim para falar, esse vírus é coronavírus. Não, e não ia dar, não, gente. Esse vírus é o vírus da vida. Eu ia morrer de pânico, não ia dar certo comigo. Sabe o que eu fico imaginei agora, gente? E aquelas pegação embalada, como é que vai ser daqui pra frente, hein? Não vai ter mais pegação, Flávia. Acabou a pegação. Isso é coisa da década de 90. Que negócio de puxar e dar. Vem a Flávia com esse papo de pegação. Eu fico imaginando a galera de 2153 falando assim, ih, gente, aquele povo de 2020, Que se babavam. eles se beijavam na rua. Eles se babavam. Olhando assim estranho, sabe? Falar, eles se Ai, abraçavam. qual é o filme que tem isso? Acho que é o juiz com o Stallone, que é a Sandra Bullock. Vamos fazer sexo! É isso. Ninguém se encosta, nunca mais, Flávia. Acabou. Se tu não pegou alguém até agora, já era, acabou. Não dá mais. Ai, Já era, gente. pra sempre. Olha, casou antes da coronavírus, beleza. Depois, minha filha, é outra experiência. E o pior é que a gente permanece no AC e no DC, né? Antes do corona e depois do corona. A gente não muda, né, cara? Não muda. Historicamente Nós somos falando, tradicionais. Não, é o AC, religião, AC, epidemia. É a epidemia. Muito Gente, bom. muito obrigado. Foi muito bom. Vocês são um show de bola. Fica aqui minha Gata. admiração por vocês. Assim, vocês moram no meu coração. Ai, você no nosso. Obrigada pelo convite. Gente. Convide mais, convide sempre que estamos aqui. Com certeza. Com certeza. Beijo, gente. Beijo, beijo, galera. Beijo. Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Tchau. Tá bom. Tchau.